Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, direto do Starters AI Day, um evento aqui da Starters e da ZUP, com um convidado super especial. Hoje estamos numa edição assim diferente e vamos falar mais sobre insights de AI, né? Não poderia ser diferente. Eu sou a Fernanda, eu trabalho no time de adoção voltada para o Banco Itaú. Estou como PSM, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos compridos, lisos, estou usando aqui um headphone, um óculos com uma armação transparente. Estou aqui com a camiseta do evento aqui da Stack Sport, uma camiseta azul marinho, com alguns letreiros aqui sobre o evento. Do meu lado está nada mais nada menos que Eduardo Monteiro. Oi, Ed, tudo bem? Oi, Fernanda, mais uma vez juntos, hein? Tamo aí, Que prazer. sempre. Vou começar com a minha audiodescrição. Então, eu sou Eduardo Monteiro, um homem branco, cabelo preto. Estou usando uma camiseta azul do evento da Startse, co-criado com a ZUP. Maior evento de inteligência artificial do país, hein? Não percam. Bom demais, né? A ZUP aí mais uma vez tem sendo um pilar grande. Arrasou? O stand está lindo, maravilhoso. O time de marketing arrasando como sempre. Parabéns, time. Mandaram muito bem. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, e vamos falar do nosso convidado agora, né? É o Roberto Frossar. Vou chamar de Frossar, não tem jeito. Por favor. O Frossar, ele está como Head de Emergency Technologies no Banco Itaú há cerca de 1 ano e 4 meses, certo? Exatamente. Roberto, você pode começar com a sua audiodescrição pra gente, por gentileza? Claro, claro. Bom, eu sou Roberto Frossar, eu sou um homem amarelo, então mestiço de japonês com brasileiro típico, talvez, né? Cabelo grisalho, tô com uma camisa laranja do Itaú aqui, bastante chamativa, né? Acho que qualquer um no evento aqui, se quiser me procurar, consegue me achar no meio da multidão. Linda camisa, Frossar. Obrigado. Frossar, vamos falar um pouquinho de você, da sua carreira, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. NASA, Disney, tem alguma história interessante pra gente, pra contar, de como que foi andar por esses mundos aí tão distante às vezes pra gente aqui, né? Não foi abduzido, né? Não, ele tá aqui. Que eu saiba, não. Teve algum contato com algum ET? Como é que foi? Bom, eu passei esse 1 ano e 4 meses no Itaú. Um pouco antes disso, eu trabalhei por 26 anos em consultoria. E aí acabei morando em vários países, né? Então, obviamente, Estados Unidos, na Nigéria, eu morei por 6 meses. Morei em Hong Kong também, então na Ásia por mais um tempo. Morei na Espanha, em Madrid, em Londres também. Só que eu acho que o tempo que eu passei mais fora do Brasil foi exatamente nos Estados Unidos, né? E aí, recentemente, né, um pouco antes de entrar no Itaú, também com essa posição de tecnologias emergentes, né? Eu tive clientes. O time era bastante grande, então eu tinha, sei lá, 200 pessoas no time, né, dentro de um time de tecnologias emergentes. É considerado grande. Sim. Né, porque a gente vai ter especialidades de computação quântica, de robótica, de computação neuromórfica, de realidade estendida, obviamente, de inteligência artificial, né? E aí, a gente tinha vários clientes, só que eu tinha o privilégio de poder dedicar tempo dos 2 ou 3 que eu gostava de estar próximo. E aí que vem, talvez, as histórias mais interessantes, né? Porque no passado eu tinha trabalhado em projetos, né, com mineradoras aqui tanto no Brasil, né? Então só tem uma grande, mas também tem mineradora, a maior do mundo, lá na Austrália, né? E uma das coisas que a gente fez foi, utilizando drones, a gente fez o mapeamento dessa mina, e é o que a gente chama de fotogrametria. Então a gente conseguiu reproduzir em 3D o que era a mina ali lá na Austrália, né? E aí, em tempo real, a gente conseguia fazer uma torre de controle, tipo, entender onde que as pessoas estavam, os equipamentos, etc. Quando a gente fez uma demonstração dessa para a NASA, né, aí eles piraram. Eu achava que era um negócio básico, mas eles piraram, porque a missão Artemis 2, né, um dos propósitos do que eles estão montando é fazer uma experimentação na Lua de equipamentos e de métodos de trabalho para que, eventualmente, quando eles forem para Marte, eles têm... Porque uma coisa é você testar toda a tecnologia aqui na Terra, por causa de gravidade, toda a parte de radiação, etc. É um ambiente, né? Que não...
Que funciona, mas aí quando você leva para o espaço, não necessariamente funciona. Levar pra produção. Tem que levar para produção. Na verdade, era homologação aí, né? Era homologação. E aí, para fazer essa experimentação, né, de como seria a mineração no espaço, né, a gente usou exatamente a mesma técnica, né? Então foi o primeiro projeto que a gente acabou fazendo com eles lá, foi muito interessante. Ainda tem uma prática dentro da NASA que explora a realidade estendida, por exemplo, e agora combinado com o IA, né, tem feito muita coisa legal. Você procura nos vídeos do YouTube, eles são bastante abertos nesse tipo de tecnologia, né? Outras coisas, talvez não, mas isso daí você consegue procurar, por exemplo, projetos que eles fazem de realidade aumentada, virtual, para treinar como um piloto simula 10 tipos de cockpits diferentes, né? Quando você muda um botão, imagina o piloto é extremamente experiente, e aí você tem que mudar um botão ali, que faz a função de 3 coisas, eles tinham que medir o tempo de resposta, porque milissegundos pode ter diferença de vida e morte, né? Nossa. Então eles testavam essa neuroplasticidade dos pilotos usando realidade virtual para testar, né? Se a gente fizer nesse layout, se a gente mudar essa interface. Então é tipo a nossa teste de UI, né? Assim, levado ao extremo. Então várias coisas bem interessantes que a gente fez lá. Bacana. História massa, hein? Não, tem muita história ali, né? A gente poderia fazer 1 hora só para ouvir essas histórias. Você viu o título da palestra dele? Sim, a era pós-Gen AI, um vislumbre da Agent Economy. Conta pra gente aí, o que vem por detrás desse título? Porque parece um filme ficção, cara. É tipo isso, né? A gente acha engraçado, né? Que a gente ainda tá aprendendo Gen AI, né? E ele já tá na era? E ele já tá numa era pós-Gen AI. Como que é isso, Frossá? Só não deixa, pega devagar pra gente poder te acompanhar, mas como que funciona? Explica pra gente do que vai ser sua palestra, o que já estamos vislumbrando pós-Gen AI. Um pouco do que eu quis mostrar na palestra é porque são 30 minutos, então foi bastante condensado o recado, né? Sim. Mas tem um termo que talvez vocês já tenham ouvido falar. Antigamente a gente sempre falou de software as a service. E agora tem um termo que alguns estudiosos, alguns pesquisadores estão falando, que é o contrário, que é service as software. Então isso, né, quando você extrapola esse termo, o que a gente está falando, né, no fundo é que esse papel de fazer um serviço de cabo a rabo, né, end-to-end, está sendo cada vez mais possível. Né? Então isso tem a ver com, quando estou lendo aqui a camisa de vocês, né, tá falando de multi-agent platform. Então é literalmente isso, né, o que está acontecendo cada vez mais. Então, quando a gente pensa nos agentes de IA colaborando, ele começa a ter uma capacidade de resolver problemas mais complexos. E depois até posso explicar um pouquinho mais de algumas teorias, né, que a gente tem. Mas quando a gente fala de serviço cabo a rabo, é diferente você falar, e vocês sabem melhor que eu, né, quando a gente pensa na Stockspot AI, uma coisa é você ter a função de codar, né, de desenvolver um código. Só que a vida de um engenheiro, né, de software é planejar, é desenhar, é criar história, é pensar na integração, na arquitetura, segurança, é deployar, fazer o debug, colocar em produção, voltar atrás. Então um monte de atividades ali, né, um monte de funções que não representam simplesmente por vou ajudar, um LLM vai te ajudar a fazer o código, né? Porque na vida, né, de um desenvolvedor, ele faz muito mais que isso. E by the way, a parte do que a gente está automatizando é a parte que é a mais legal de fazer, né? Porque todo mundo que é desenvolvedor gosta de pensar na lógica e não ficar passando tempo fazendo as coisas que são operacionais. Então, com o multiagentes, a gente começa a ver serviços que usam esses vários especializações, né? Podendo fazer cada vez mais um serviço end-to-end, né? Então, eu fiz uma pesquisa rápida essa semana, né? Enquanto eu estava atualizando o material para apresentar aqui, a gente tinha umas 4 ou 5 empresas somente, a maioria 3 nos Estados Unidos, uma na Ásia, que vendiam serviços do que a gente chama de machine customers, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Massa, hein? Machine customer, imagina assim, tem um site assim que eu recomendo que vocês entrem lá para dar uma
uma Exato. fuçada mesmo, pesquisar o tipo de serviço, chama Do Not Pay, então não pago, né, não pague.com. Você vai ver lá a quantidade de serviços que eles colocaram agentes de IA para negociar no seu lugar. Então, tipo, eu tenho uma dívida, eu ponho lá uma IA para negociar por mim. Eu não quero, eu quero cancelar uma assinatura, eu ponho uma IA para cancelar por mim. Então, tem, eu acho que uma centena de serviços, assim, de agentes de serviços, né, que são vários multi-agentes, que fazem esse tipo de coisa. Então, cada vez mais, Machine Customer é pensar que as pessoas, né, o nosso cliente, o nosso usuário, vai começar a delegar funções que são chatas, operacionais, tipo cancelar assinatura de, sei lá, de telefone, do que for, delegar isso para uma outra pessoa. Então, e a gente pensa do nosso lado, né, como empresa, a gente está preparado para colocar uma jornada de cliente onde o cliente não é humano? O Fê, tá chegando, será que o momento em que será o nosso último podcast aqui, seremos substituídos por agentes? Provável, hein? Essa autonomia de AI, será que tá Eu a próxima? acho que seria muito legal vocês entrevistarem uma IA, inclusive. Ia ser uma Eu já fazer esse legal, teste. Vai ser o próximo Levar teste. essa proposta aí. É engraçado, né, Frossá? Você falou de agentes e a gente sabe que o relatório recente que a Gartner, né, publicou, ali para 2025, a agente está ali no top trends, né? É o que vislumbra aí quando a gente fala de AI generativa, né? Aham. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você vislumbra? Você concorda pelo que você tem visto, pelo que você tem feito? Vai chegar a autonomia, assim? Você acha que vai ser o agente full autônomo? Acho que vai depender mais do nosso apetite para esse tipo de... E aí que é o perigo, né? De ter tanta coisa não controlada, regulamentada. Eu acho que sim. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz, acho que tem uns 2 anos. Tinha um framework chamado AutoGPT. Hoje ainda existe. Simulação. E ele tem esse lado de ter autonomia. E aí você consegue configurar é um agente, tá? Não são vários, é um só, o AutoGPT. Só que aí você dá uma missão para ele e ele cumpre a missão, né? Eu sou São Paulino, né? Então eu coloquei lá... Você colocou a missão impossível de voltar a ser campeão mundial, é isso? Mais ou menos. Não foi tão... Eu também sou São Paulino. Mas aí mas eu perguntei assim, dado que o São Paulo era, sei lá, começo do Campeonato Brasileiro de 2 anos atrás, né? Dado que São Paulo vai jogar semana que vem, eu coloquei SPFC ainda, nem foi São Paulo. Como eu devo me sentir otimista ou não em relação ao jogo de estreia do campeonato. Só isso. Uhum. Né? Eu não dei nenhum jeito de como fazer, cumprir aquela missão, né? Ele tinha que descobrir. Aí você consegue ver pelas interações, né? Aí, então a primeira coisa que ele fez foi procurar o que é SPFC. Aí ele procurou um monte de coisa no site de notícias. Aí ele falou, é um time de futebol do Brasil, posso procurar mais dentro de notícias do time do São Paulo e do Botafogo que ele ia jogar, para entender a situação dos dois? Aí ele criou, na sequência, 2 arquivos, ele escreveu na minha máquina, e eu não tinha pedido para escrever. Foi assim, primeiro era o testemunho, era como se tivesse, no ponto de vista, perspectiva do torcedor do Botafogo, falando, eu me sinto otimista porque o jogador tal vai jogar e o histórico é assim, assim, assado. Aí tinha o jogador do São Paulo, o torcedor de São Paulo, e falava mais ou menos a mesma coisa. Aí, no próximo passo, ele falou assim, eu queria, a IA, né, o AutoGPT, perguntou, eu posso fazer análise de sentimento dos dois e comparar? Uhum. Falei, nossa, que sacada, né? Porque ele fez análise de sentimento dos 2 torcedores. Sim. E ele vai ver quem que tá mais otimista, né? Porque o do São Paulo vai estar otimista, mas e se o do Botafogo for mais otimista? Uhum. Aí eu falei, ok. Aí ele falou, mas eu não tenho módulo de análise de sentimento. Eu posso aprender? Aí eu fiquei uns 5 minutos lá no pausa, assim, né? Tipo, mas o que é aprender, né? Aí eu fazer só um experimento, eu falei, ok. Né? Esse que é o risco, né? Todo mundo fazendo experimentos. Aí eu falei, ok. Aí ele foi em alguns repositórios no GitHub, ele achou alguns módulos em Python de fazer análise de sentimento e ele escreveu o código na minha máquina e executou. E me deu a resposta. Essa hora você ficou surpreso. 2 anos atrás. Nossa. Até uma curiosidade, o Frossá não contou aqui, uma vez ele mostrou pra gente uma simulação de uma cidade que tinham agentes, os agentes esbarravam com um problema cotidiano, acho que era um pneu furado,
e de repente eles criavam mecânicas lá para melhorar a vida na cidade. Tem esse paper, não tem, Fossa? Tem um paper que, inclusive, o professor que escreveu esse paper, ele vai trabalhar com a gente agora numa linha de pesquisa com multiagentes, né? Que é lá de Stanford, e que é o Michael Bernstein. É curioso que desse paper, o primeiro curso, a primeira vez na história de Stanford, eles vão ter um curso numa disciplina que fala de agentes de IA dentro do currículo Tá ficando sério, hein? de ciência de computação. Quando a gente olha então para o que tá vendo na sua visão, né, nas suas andanças pelo mundo, e até acho que parte do que você vai contar pro público hoje, na minha cabeça vem uma questão de economia de agentes, assim. Como é que você está enxergando essa transformação? Porque o impacto pode ser no futebol, mas tarefas cotidianas, tem impacto para ser observado em todos os domínios. Como é que você vê esse lance da economia de agentes, François? Eu acho que a gente tem visto coisas assim que parece que a nova cloud são os agentes, assim, né? Quando olha para os potenciais modelos de negócio, começam a abrir coisas. Eu vou falar do que eu vi essa semana, não vou falar de futuro muito distante, nem de coisas do passado. Essa semana teve uma startup que criou uma maneira de fazer virtualização de desktop, né, que é para agentes usarem. Então, o que é a ideia disso? Como 2-3 semanas atrás, a Anthropic e a própria OpenAI lançaram agentes que assumem o seu mouse e o seu computador e fazem, que eles chamam de computer use. Uhum. Ficou massa isso, hein? Então, aí você consegue, basicamente, um dos testes que a gente fez foi, assiste esse vídeo e vê se tem algum tema de ética ou alguma coisa errada. E aí o que o agente faz? Ele entende, ele abre o seu browser, coloca a URL do vídeo lá no YouTube, passa as propagandas, aí começa a assistir, aí toma umas notas e depois te dá o resultado, né? Te dá uma análise do que ele achou. Sensacional. E aí as pessoas, isso é 2-3 semanas atrás, agora essa semana as pessoas estão criando desktops virtuais para esses agentes fazerem isso num ambiente que tá lá em background, que eu não preciso deixar uma IA usar o meu computador para fazer esse tipo de coisa. Uma espécie de uma sandbox, assim? É tipo virtualização sei lá, Matrix, né, cara? Onde chegamos, hein, François? Pois é, isso é essa semana, né, que surgiu essa startup. Eu vi eles falando lá que é para você ter a possibilidade de 1 bilhão de agentes, né? E a velocidade dessas coisas? Nossa. Então, esse que é o grande ponto, né? Uma coisa é a dependência de você ter GPU, de ter, né, grandes volumes de dados, tal. Isso é uma restrição do que a gente tem hoje para criação de novos modelos de linguagem, né? Os LLMs, eles não vão ser lançados toda semana, apesar que a gente está vendo versões open source e tal. Então, até a última vez que eu tinha visto, tinha mais de 400 modelos. Imagina, 2 anos atrás, depois de amanhã a gente vai completar 2 anos de ChatGPT, né? E não existiam tantos modelos, existiam 2 ou 3 modelos de linguagem. Agora a gente está passando de 400 em menos de 2 Como anos. evoluiu, né? Muito. Então, Velocidade. eu acho que quando a gente pensa na agentes, você não tem essa dependência de dados, de compute e de skills. Você basicamente fala, vou usar esse framework, e a gente tem pelo menos uns 15 frameworks mais conhecidos para criar multi-agentes e simular. Tipo LangChain, essas coisas. Tipo LangChain, LangGraph, a OpenAI lançou o Swarm, a Microsoft tem o AutoGen, né? Então tem vários frameworks assim que as pessoas têm utilizado. Tem um brasileiro, o João, que fez o Crew AI, né? Então, tudo open source, né? Que você consegue criar o seu framework do dia para noite. Então, O ecossistema tá vibrante, então. exato. Então, cada um que tem uma ideia e consegue usar aquilo ali, consegue criar um serviço, né? E por isso que talvez eventualmente vão virar empresas, né? Mas hoje a gente está numa fase que são o pós-GenAI, agora que os modelos estão disponíveis, os frameworks estão disponíveis, as pessoas estão criando serviços, né? Então, meio que o impacto na economia, a gente vai ver em cima disso, né? Que as pessoas conseguem empreender
sozinhas, né? Liberamos a criatividade, Frossá. Exato. O céu é limite. E aí, Fernanda? Frossá, na sua posição hoje, né, aqui no Itaú, e por todo esse contexto aí que você tem sobre IA, IA Acesso, né? generativa, agentes, multiagentes, que conselho você daria para uma pessoa que ainda acha que essa tecnologia não é adequada ao seu negócio? O que você diria? Tendo em vista aí o futuro, né, o que está para vir, que nem a gente sabe direito, mas qual conselho que você daria? Eu acho que a primeira, agora, o que eu faria se eu tivesse, sei lá, algum tipo de descrença, a primeira coisa que eu faria era perguntar para o próprio ChatGPT o que você me recomenda. Porque, assim, a minha sogra, né, vou dar um exemplo de casa, a minha sogra, ela se aposentou, ela era odontopediatra. E ela, né, ela não falou, mas como que eu usaria isso, né, para o meu dia a dia? Aí eu falei, também não sei, deixa eu perguntar pro ChatGPT aqui. E agora que tem essa funcionalidade de search, né, que igual Perplexity, igual o próprio Google Experiment lá, assim, trouxe pelo menos uns 4 casos de uso de como ajudar na área de odonto. Assim, com agentes, né? E ela ficou impressionada. Nossa, isso aqui era um baita problema que eu tinha. Se eu soubesse que dava pra fazer isso... Não, eu falei, mas não dava antes, agora que dá, né? Agora dá, né? Agora dá. Então ela achou que a resposta foi válida, real. Ela falou eu ia deixar de fazer um monte de coisa operacional e ia poder cuidar dos dentes das crianças, né? Ela ia passar mais tempo no relacionamento em vez de fazendo coisas operacionais. Então, talvez o primeiro... obviamente tem um monte de fontes. Eu acho que tem muita descrença, porque assim, a gente tem 2 anos que essa tecnologia começou a escalar de uma forma descontrolada até, né? Sim. Então vai ter muita gente falando, tá queimando dinheiro, não tá colocando em produção, mas assim, é o ciclo, né? A quantidade de coisas que estão acontecendo, não existe imagina uma imagem assim que você tem todas as tecnologias, você sempre, por mais que não sejam monolíticas, você sejam building blocks assim, sempre tem uma fundação forte. O que está acontecendo aqui é que a fundação está trocando o tempo todo, porque tem um modelo novo, então você tira o modelo, tudo que está em cima, repensa. Aí se troca outro modelo, aí tem novas possibilidades. E esse modelo começa também a pegar mais features ou mais funcionalidades das camadas de cima. Então o que você precisava construir antes, agora você nem precisa construir. Por exemplo, quando a gente fala de janela de contexto dos modelos, ele começa a ter tanta possibilidade agora de aprender que o que a gente precisa, antes tinham vários sistemas que fazem RAG, né, que é Retrieval Augmentation Generation, né? Então, a gente está vendo que isso só vai ser necessário quando você tem alguma coisa que é meio que persistente. Mas se é uma informação que de tempos em tempos, sei lá, a cada 15 dias pode mudar, usar a RAG não faz tanto sentido mais, né? Porque você toda hora tem que ficar alimentando. Então, você vai investir num modelo que possa fazer isso. Então, você começa a ver que várias coisas que eram críticas, eram mandatórias 2 anos atrás, né, quando todo mundo começou a usar mais em escala esse tipo de coisa, agora são opcionais, né? São coisas que o próprio modelo está fazendo, mas acho que esse que é o perigo, né? Que a fundação está toda hora movendo e as pessoas estão começando a falar, não, mas não funciona mais. É porque a velocidade de troca, né, cada vez maior. Então é difícil as pessoas acostumarem com a evolução, né? Acho que ninguém né, nem as pessoas que estão criando isso estão acostumadas. Então vai ter muito backlash, né? Então o convite é experimentar, né? Experimentar, né? Escolhe um problema do dia a dia. Testa, vai usando, que nem sua sogra, vai entendendo como funciona, vai vendo qual a melhor forma de fazer um prompt, e assim vai absorvendo isso no seu dia a dia e vendo todo o ganho, né? Toda a potencialidade dessa tecnologia. É isso, professor? Total. E tá com a cabeça aberta, né? Porque tem que estar com a cabeça aberta. Todo mundo tem uma opinião formada. E agora que tem coisas novas aparecendo, você tem que estar aberto a aprender coisas novas, né? Aprender vai ser a coisa mais difícil, né? Porque a gente tá acostumado a fazer as coisas, né? Que nem a bicicleta. Você consegue... depois você aprendeu, você nem pensa. Ou dirigir carro, você não pensa mais que você tá pondo o pé assim assado. É a mesma coisa, né? Quando eu falei da neuroplasticidade lá dos astronautas, né? Era mais ou menos a mesma pegada. É uma quebra de paradigma, né? Grande. Tem que retreinar os nossos modelos. Sim. A gente mesmo, né? Sim, entender que veio para ficar e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade que agrega muito a gente, né?
Total. Acho que o ganho de tempo de eficiência, né, Ed, é incrível, né? Acho que o processo criativo também, você começa a experimentar coisas. Então, tudo que existe a oportunidade de criar algo, acho que você consegue fazer com o apoio, né? Obviamente a combinação, o combo da criatividade humana e a tecnologia para acelerar, para se divertir, né? O Frossá, acho que ele não explorou, mas ele sempre compartilha casos, pessoas criando música, evoluindo arte, vídeos. Ele tem uma série de histórias que dariam quase que um seriado. Mas é muito legal a gente conseguir explorar essa tecnologia. Muito bom. Algum recado mais? Já vai finalizar, também a gente tem que liberar você para sua palestra. Agradecer realmente tomara que a gente, né, eu tô ansioso para ouvir o podcast que vocês vão entrevistar uma IA. Vamos fazer. Faremos. Vamos fazer. Gostaria muito de ouvir, vai ser, e aliás até, não precisa ser uma voz só, a gente pode criar uma... Ajuda a gente, Frossá. Fica o convite. Vamos sim. Topo, já tô dentro, Legal. tô dentro. Acho que o recado é esse, né? Já que a gente tá falando de experimentar, vamos a gente. Sim, a gente tem que ir lá fazer e provar, né? E mostrar pro pessoal, né? Sensacional, hein? Bom, muito bom. Professor, mais uma vez obrigada aí pelo convite, né? Por ter aceito aí. A gente tá muito feliz de estar nesse evento, assim. O evento tá recheado de muito conteúdo denso, importante, interessante, né, Ed? O que você tá achando desse evento? Daqui a pouquinho tem o Frossá no palco, Tem. o Palma também falou. Falou Depois a gente vai agora. publicar todo o conteúdo, vai ficar disponível nesse linkzinho que vai aparecer. LinkedIn do Frossá vai estar aí também, se você quiser trocar ideia, né? Ver o que tá de novo aí surgindo, qual a visão dele aí para o futuro. Acompanhe. Então vamos lá, curte, compartilhe e siga a gente nas nossas redes sociais de TechSpot, é isso? Foi um prazer, hein? Valeu, Obrigado. pessoal. Continue acompanhando a cobertura do evento. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.